Então, terminei aqui, ó, de preencher, né, a cabecinha. Vou enrolar esses fios aqui pra gente não se confundir. E agora nós vamos fazer o bordado na parte da cabeça. Dou algumas voltas aqui e passo o fio. Só pra segurar, tá? Isso aqui só é pra segurar mesmo. Pra na hora aqui da gente estar fazendo os bordados, a gente não confundir os fios. Deixa aqui, que é só eu dar uma puxadinha aqui nessa pontinha que desmancha tudo. Então, a primeira parte que nós vamos bordar é a parte aqui dos olhos. Então, vou pegar aqui meu pedacinho do fio branco. Vou pegar a agulha de tapeçaria, que eu botei na nossa lista de materiais que você irá precisar, ou de tapeçaria ou de bonecaria. A de bonecaria, ela é bem maior, tá? E agora nós vamos fazer aquela parte branquinha aqui, ó, nos olhos. Então, vem por aqui, ó, por baixo, bem abaixo aqui, ó, dos meus olhos. E eu vou colocar assim, ó, na lateral dos olhos. E aqui assim. Entrar bem rente aqui os olhos, tá? Eu sei que vai ficar um pouquinho difícil por causa da trava, mas você consegue. Ó, e vai lá no outro olhinho. Não se preocupe se você amassar, porque você pode colocar no lugar novamente, tá? Vou virar meu olhinho aqui, ó. E agora, vou colocar aqui desse lado. E eu vou descer aqui, ó. Aqui abaixo, onde nós iniciamos. Tá? Então, coloquei aqui a primeira parte em volta. Nessa primeira parte, eu dou uma puxadinha dos dois lados. Pra fazer isso aqui, ó. Pra dar essa amassada, tanto da bochecha, ó. Tanto aqui da bochecha, quanto a aproximação e afundadinho dos olhos. Então, primeiro, a gente vai fazer isso. Você puxa, ó. E você vai amarrar aqui. Você vai olhando pra ver como tá ficando aqui, ó, o seu rostinho, tá? Ó. Se você quiser mais afundadinho os olhos, mais expressivo, você aperta um pouquinho mais. Se você não quiser, você não aperta muito. Por isso que eu cortei ali aqueles pedacinhos dos olhos, porque quando a gente faz essa parte aqui de aproximar, ele fica um empurrando o outro ali, travando, e não fica com fibra siliconada aqui no meio, tá? Foi por isso que eu cortei, ó. Apertamos, já demos aqui aquela expressão que a gente quer, né? Modelamos o rosto, a gente dá aqui nó. Eu vou repetir o nó mais uma vez. E agora, vou voltar lá pra fazer novamente o bordado. Ó, entra aqui na lateral dos olhos. E dessa vez eu não vou apertar. Só vou colocar mesmo o fio aqui, ó, do lado. Eu só coloco e arrumo aqui o fio, ó, aqui na minha lateral. Dessa forma. E agora, mais uma vez, vou descer aqui embaixo. Olha como que fica aqui o bordado dos nossos olhos. Vou descer aqui embaixo, vou dar um nozinho só pra segurar esse fio, pra ele não soltar ali. Dessa vez eu não faço aquela pressão toda de apertar, né? Só mesmo pra segurar lá no lugar em que nós colocamos, ó. Fizemos isso, vamos cortar o nosso fio aqui. Então, aqui tá pronto aqui o bordadinho dos olhos. Agora, eu vou pegar aqui a parte rosa. Vou colocar na minha agulha. Vou cortar um pedacinho do fio. E nós vamos fazer aqui o bordado do focinho, que no caso é o nariz do coelho Pedro. Essa versão aqui só tem mesmo o bordado do nariz aqui, então nós vamos fazer o seguinte, ó. Vou introduzir aqui, ó, a minha agulha. Eu tenho a carreira aqui dos olhos, né? Essa carreira aqui, que é aquela carreira de aumento. Tem aqui a primeira carreira reta, a segunda carreira reta. Eu vou entrar aqui na segunda carreira reta. E entre os olhinhos aqui, ó, onde que tem aqueles dois pontos baixos, que a gente usou como guia. Vou vir aqui em um e vou passar pro outro, ó. Tem um ponto baixo aqui e outro aqui. Vou vir aqui e vou descer aqui na parte de baixo novamente. Agora, eu vou subir aqui novamente, ó. E vou passar lá pro outro lado. Novamente aqui. E agora, a gente vai trabalhar assim. Essa linha reta que nós fizemos aqui em cima, ela vai ser uma guia, tá? A gente não pode subir acima dela, nem ficar abaixo dela. Aqui, ó, fazendo isso aqui, esse zigue-zague. Eu vou introduzir a minha agulha, o meu fio. Eu vou introduzir o meu fio aqui abaixo e vou voltar aqui acima. Introduzo por baixo e volto assim. Não faça com pressa essa parte aqui, tá? Ó, vou novamente aqui abaixo. Não precisa fazer com pressa. Essa parte aqui, você tem que fazer ela bem devagar, bem calma,
Pra ela ficar bem feita, tá? Volta aqui novamente. E nós vamos arrumando aqui, ó, o fio, tá? Vou passando lá, subindo e descendo. E nós vamos arrumando ele. Preencheu todo esse espacinho aqui, ó, que a gente determinou naquela primeira fase. Nós vamos refazer aqui, ó, aquela linha reta. Vem aqui, introduzo de um lado para o outro, meu fio. Tô refazendo aquela linha reta que tinha aqui no início. Agora desço aqui, ó, pela lateral, vendo? E agora vem aqui na parte de cima, novamente. E volta aqui, ó. Aonde que tá saindo esse fiozinho aqui? Ele parece que tá saindo por baixo aqui, ó, dos meus fios. Então, eu vou conduzir ele pra sair aqui, bem abaixo junto com ele, porque eu vou dar um nozinho ali. Nunca deixe um fio mais apertado que os outros, tá? Ó, sempre vai passando por dentro aqui a sua agulha. Por isso que é agulha de tapeceiro, porque ela não tem ponta. E ela fica muito mais fácil de você fazer isso aqui, ó, que eu tô fazendo. Ela não desfia os fios. Arrumou, organizou todos os seus fios. Agora a gente vai dar um nozinho aqui. E aqui onde que tá o meu nó, eu vou introduzir a minha agulha, tá? Eu vou puxar lá pra dentro esse nó. Sai aqui de novo, ó, na parte aberta, que é do pescoço. Ó, puxo o meu fio e vou arrumar novamente aqui o meu bordado. Ó, arrumei o meu bordado, vou colocar agora esse outro fio aqui, ó, da outra parte do nó pra dentro também ali. Coloquei aqui, ó, o meu fio na minha agulha. Agora eu vou introduzir aqui novamente, ó, essa parte aqui pra baixo também. Coloquei lá, ó, vou puxar assim mesmo, pra não ir nenhuma pontinha lá pra fora, tá? Dei um nozinho. Corto meu fio, eu vou pegar aqui o meu fio, um pedacinho de fio preto, pode ser fio que você tiver aí. Esse aqui meu é o fio que eu uso pra me bordar, todos os cílios, as sobrancelhas, é o fio da Cleia 1000, tá? Mas como você é iniciante, que você tem a opção de comprar aquele novelo que é pequenininho, tá? É 60 metros que vem nesse novelo. Bom, só pra fazer esse detalhe aqui, por isso que eu tô falando pra você. Você pode usar em um fio preto da sua preferência, se você tiver. Nosso coelho Pedro. Feição do nosso coelho Pedro já pronta. Vou passar para aqui atrás. Vou dar mais um nó aqui. Colocamos aqui pra dentro. E, ó, tá feita aqui a feição do nosso coelho Pedro. A gente pode colocar sobrancelha, mas seria da cor do fio, tá? Então, a gente não vai usar um fio de outra cor pra fazer sobrancelha. Sobrancelha é feita com a cor da pele, porque o coelho é... Nesse caso aqui, a gente tá usando um off-white. Vamos lá. No outro vídeo, eu fiz o focinho aqui só com bordadinho, tá? No outro coelho Pedro, eu fiz o focinho dele só no preto mesmo. Eu tenho aqui, ó, essa outra cabecinha aqui. É o mesmo tamanho, tá? Mesma proposta que essa daqui. Foi feita da mesma forma, mudamos o olhinho, tá? E a agulha, no caso aqui, essa agulha aqui eu usei a de 3 milímetros, essa aqui é de 2,5. Então, eu vou pegar aqui o meu fio preto, que ainda tá na minha agulha, e vou mostrar como eu fiz o bordado aqui, ó, do outro coelho Pedro. No outro coelho Pedro, eu vim aqui, ó, na parte de perto dos olhos, ó, e já fui fazendo assim, ó, a boca, que nem nós fizemos essa daqui. O bordado lá dele foi assim, bem mais simples. E aqui, ó, próximo aos olhos, o focinho. Eu fiz dessa forma. Passei de um lado, introduzi aqui do outro. E ele ficou desse jeitinho aqui, ó, tá? O coelho Pedro lá, da versão que eu tenho, junto que da receita. Então, foi só isso aqui que eu fiz aqui no focinho. Dessa vez eu quis fazer um focinho bem mais trabalhado, bem mais bordado, tá? Fiz isso aqui, dei o nó e passei aqui, ó.
Fiz um nozinho aqui na frente, que nem eu fiz naquele ali. E passei o nozinho aqui, ó, por trás. Puxei aqui pra trás. E puxei esse fio aqui também, aqui pra trás. Dessa forma aqui. Foi assim, ó. E fiz os afundadinhos dos olhos que você viu fazendo aqui nele. E foi assim que ele ficou. Você pode bordar ele dessa forma, ou pode fazer o focinho igual nós fizemos esse aqui. Vamos dar continuidade aqui no nosso vídeo. Eu tô aqui com as duas orelhas, ó, do nosso coelho Pedro. Nós vamos fazer isso aqui. Eu vou dobrar a orelha, ó. Eu introduzo meu dedo assim, ó. Então, eu já peguei aqui uma orelhinha e já fiz o que eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Nós vamos pegar nossa orelhinha e eu faço assim, ó. Eu marco ela bem assim, ó, pra afundar aqui, ó, com o meu dedo. Ó, e dobro essa parte aqui reta, eu dobro ela assim, ajunto ali, dou uma forçadinha mesmo, de barra ali, tá vendo? E agora eu boto o meu fio na agulha. Eu tenho um monte de agulha, tá, gente? De tapeceiro, de tapeçaria, porque eu compro de vários tamanhos, pra facilitar aí os bordados e a costura. E agora eu vou costurar, ó, aqui, de um lado para o outro, tá? Ó, não tem aonde você pegar o certo, é aleatoriamente. Só tô unindo um lado ao outro. Evite de fazer o que eu acabei de fazer agora, ó. Tô tentando empurrar, forcei aqui minha orelha para amassar ela. Evite de fazer isso, tá? Pode segurar ela assim, ó, fechando, sem nenhum problema. Porque isso aqui, quando a gente vai amassando ele, vai dando formato, depois pra gente tirar, né, botar as duas iguais, se uma não está, tudo que você fizer em uma, não faça na outra. Ó, como eu não amassei a outra, deixei ela bem retinha, porque quando eu botar elas aqui junto, vai dar diferença. Ó, se eu amassar a outra pra lá, tá vendo? Essa daqui eu amassei bem assim, ó, aquela dali, ó. Essa aqui eu já não fiz, já deu diferença, que essa parece que ficou mais aberta, ó. Agora já dei amassada, já ficou já parecida. Tá vendo aqui? Desse jeitinho que nós vamos costurar a nossa cabecinha. Eu pego aqui, ó, coloco uma das orelhas, eu vou costurar só uma, tá? Coloco ela aqui e depois eu vou costurar a outra sozinha. Vou deixar você costurar a sua também, sozinho. Eu pego um agulhão, alguma coisa, só pra apoiar. Só pra você apoiar. Coloquei. Aí você vai ver aqui, é isso que você tem que prestar atenção na hora da sua costura. Isso aqui. Aqui tá o nosso anel mágico e a nossa segunda carreira de aumento. Eu vou fazer a costura aqui, ó, na primeira, na terceira, quarta e na quinta. São 3 carreiras, tá? Passei aqui, ó, costurei meu fio até lá em cima, que nem esse aqui, e passei aqui por dentro, ó, a minha agulha por dentro, ó, e puxei aqui pra baixo. Foi isso que eu fiz ali naquela. Peguei o meu agulhão aqui, ó, tá vendo? Introduzi aqui no meio, ó, e apertei aqui na minha cabecinha. Então, se essa daqui tem 2 carreiras aqui de distância, a outra eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu vou contar aqui, ó, 1, 2. Então, eu posso colocar ela aqui, ó, a minha agulha aqui, ó, que vai ficar no lugar certinho, igual a outra. Introduz a sua agulha, observa aqui, ó, se tá à frente, se tá muito pra trás, tá? Observa aqui, se tá muito à frente, se tá muito atrás. Viu que tá aqui, ó, direitinho? Vou botar assim, ó, de frente pra vocês verem. Tá bom, tá perfeito. Eu vou fazer agora a costura. Você vai pegar aqui, a costura mais simples do mundo é a costura dessas orelhas, porque você tá saindo aqui, ó, com o fio da orelha, né? Então, você vai vir aqui, ó, na cabeça, ó, vai introduzir aqui na cabeça, vai sair lá do outro lado. Passei por 2 carreiras, tá? E eu vou vir aqui, ó, ao meio, na minha orelha, ó. Tá vendo? Fio, passei por dentro da cabeça, aqui, ó, na minha orelha. Ó, vou puxar, aperto, vou voltar no mesmo lugar, onde que eu entrei com a minha agulha, saí aqui, ó, a minha cabecinha. Tô saindo aqui do outro lado, ó, puxo a minha agulha. Agora eu vou entrar no mesmo lugar aqui que eu entrei no primeiro ponto, ó, na minha orelha. Puxo, eu seguro aqui, ó, e puxo bem. Agora eu vou aqui, ó, pro próximo ponto. Entrei nesse, vou vir aqui, ó, dou uma puxadinha, vou entrar agora aqui nessa orelha, vou entrar aqui e vou sair lá pro outro lado, ó.
Puxo, vou introduzir novamente no mesmo lugar que eu entrei, ó. Vou tirar essa daqui, porque fica mais fácil de vocês virem, de eu segurar, ó. Vou entrar aqui, onde que eu entrei, vou sair lá no mesmo lugar. Onde que meu fio tá saindo aqui, ó, tá vendo? Ó. Fazer a costura no mesmo lugar pra reforçar. E vou lá de novo. Agora que eu saí no mesmo lugar que eu já costurei, eu vou vir aqui, ó, pro ponto ao lado. Saio aqui em cima e agora eu vou vir aqui, ó, os pontos de trás. A gente faz a mesma coisa. Aperta e vou dar mais uma volta aqui. Apertei, vou introduzir aqui novamente, ó. Volto como que se eu fosse dar mais uma volta, mas eu não vou dar mais nenhuma volta. Eu vou dar um nó aqui, ó. Pego aleatoriamente. Esse nó aqui você pode dar, porque é da mesma cor da cabeça, ele não vai aparecer. Dei um. Vou tirar aqui, pra vocês verem que já tá, ó, fica em pezinho, ó. Parece até que a gente colocou estrutura aqui, ó, nas nossas orelhas, tá? Vamos lá pro nó, ó. Eu introduzo aqui, ó, na minha peça, na cabeça, passo. Ó, venho com a agulha, passo por dentro aqui, ó, e puxo. Apertei bem. Vou para outro lugar com meu fio, ó, introduzo aqui dentro e puxo. Ó, ficou tudo amassado. É só você vir aqui, ó, com a sua própria agulha que você tá ainda com fio aí dentro dele, ó, e dar uma puxadinha aqui, ó, que você desamassa tudo. E aqui tá nossa primeira orelhinha do coelho Pedro. Vou dar outro nozinho aqui, tá? Agora, vou cortar meu fio. Andei com ele mais um pouquinho aqui, corto esse fio. E aqui tá a primeira orelha do coelho Pedro. Nós vamos colocar aqui a outra. Você vai fazer isso que eu tô te mostrando aqui, ó. Colocou a outra, viu aqui, ó, a distância aqui, ó, tá direitinho, tá perfeito. Viu aqui em cima, ó, se tá na mesma direção. Por isso que eu fico tirando e colocando, tá, pessoal? Pra me ver se tá na mesma direção. Tá na mesma direção, ó, uma orelha da outra aqui, ó. Deixa eu pegar aqui esse agulhão pra mostrar pra vocês aqui, ó. Tá na mesma direção aqui, então tá direitinho. Ó, a distância aqui dos olhos, tá vendo? Agora você vai costurar da mesma forma que eu ensinei você costurar a primeira. Primeiro na cabeça, depois nas orelhas. Eu vou fazer aqui a minha costura. É porque eu vou ficando sem posição, por isso que às vezes eu prefiro costurar só uma com vocês, tá? E depois eu costuro a outra. Eu vou mostrar a costura, mas vou acelerar o vídeo. Então, tá aqui, terminamos de fazer aqui, colocar as orelhinhas do nosso coelho Pedro no lugar. Se você tiver blush e você quiser pegar aí o seu blush e passar um pouquinho rosa aqui dentro da sua orelhinha, você também pode, tá? Que vai ficar muito lindo aí o seu coelhinho. Agora, nós vamos finalizar ele costurando o corpinho aqui na nossa cabeça. Então, pessoal, chegamos aqui no final do bordadinho dos olhos, do rosto. Costuramos as nossas orelhinhas e a nossa cabecinha já está pronta. E nós já deixamos aí o corpinho do nosso coelho Pedro pronto para fazer essa costura. Lembrando que eu deixei aqui, ó, o fio para mim costurar a minha cabeça, né, lá no corpo. Pessoal, nesse coelho Pedro aqui, nós costuramos apenas as orelhas e vamos costurar aqui, ó, o corpinho, que lindo, ó, o pomponzinho que eu ensinei você a fazer com sobrinha de fio e manualmente. Lembrando que esse coelho Pedro aqui, nós fizemos ele apenas com a costura aqui, ó, na cabeça, nas orelhas, e vamos costurar a cabeça aqui no corpo. Se você quiser fazer, se você já é avançado, tem outra forma aí de você fazer todas as peças separadas, né? E depois costurar no corpo os braços e as patas. Então, eu vou pegar aqui uma agulha de tapeçaria.
E agora vou centralizar aqui, ó, a minha cabecinha. Os olhos, o focinho sempre à frente, tá, pessoal? Dessa forma aqui. Centralizou. Se você tiver aí uma agulha, alfinete, se você tiver alfinetes, ó, você vai fazer isso. Vai introduzir aqui, ó, e espetar lá no corpinho, ó. Porque aí você vai ficar com mais segurança e não vai precisar ficar tirando. Vou pegar aqui, ó, a parte da frente primeiro, tá? Porque como a linha da cabecinha tá saindo aqui na parte de trás, então a gente vai começar a costura aqui pela parte de trás. A costura, ela é bem simples, ó. O fio já tá saindo aqui na cabeça, então primeiro eu introduzo a minha agulha, que nem nós fizemos aqui na orelha, ó. Introduzo a minha agulha aqui no meu corpo, ó, passo para a lateral, entro de um lado e saio do outro. Agora eu volto aqui, ó, na minha cabeça, entro de um lado e saio do outro. Novamente, ó, venho no corpo, entro de um lado e saio do outro. Tenha paciência, tá, pessoal, para fazer a sua costura, para ficar bem direitinho e perfeitinho. Quando eu falo entro de um lado e saio do outro, ó, aqui eu tenho um ponto baixo. Vou mostrar para vocês aqui. Eu entro nesse furinho aqui do ponto baixo. Ó, aqui tem um pontinho e aqui tem um buraquinho e aqui tem outro. Então, eu entro aqui e saio aqui, tá? Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui no corpo. Sempre volto, ó, mas eu sempre volto aqui, ó, no ponto onde meu fio estava saindo. Vou puxar esse, agora eu vou na cabeça. Meu fio estava saindo desse ponto aqui, então eu entro aqui e volto nesse aqui. E passo pro próximo, ó. Agora aqui, ó, na parte de baixo, meu fio tá saindo aqui, eu entro nesse e passo pro próximo na frente, né? Na cabeça, vou tirar meu alfinete aqui desse lado, ó, venho no pescoço, e agora aqui, ó, na cabecinha. Pescoço, cabecinha. E assim nós vamos fazendo ponto por ponto até nós chegarmos lá onde nós iniciamos. Então, chegamos aqui no final da nossa costura. A versão do Coelho Pedro original que tá aí, que nós fizemos com a coelha Cacau, que tem um vídeo, ele tem uma cartola e uma gravatinha. Eu vou deixar a receita escrita para você tirar print lá no Instagram, fioencanto, @fioencanto.oficial, para você ir lá tirar print da cartola e da gravatinha. E também vou deixar na comunidade aqui no YouTube. Tô chegando aqui no final da nossa costura. Vou dar um nozinho aqui, ó, na parte de cima, como a gente dá. Como o fio é igual, a gente pode dar um nó assim por fora, porque não vai aparecer. Ó, vou botar ele assim deitadinho. Vou colocar meu fio pra dentro aqui da minha cabecinha e vou esconder. Já mostrei pra vocês como eu faço aqui, ó. Como eu escondo o meu fio para me cortar, ó, passo por dentro dos meus pontos baixos e agora puxo e corto aqui meu fio. O que eu mais gostei nessa versão aqui do Coelho Pedro é que ele fica sentadinho, como você pode ver, ó, bem estruturado, sentadinho, e também ele pode ficar aqui, ó, deitadinho. Serve tanto como enfeite aí de Páscoa, como um brinquedo aí para maternidade, tá? Como chaveirinho. Você pode usar essa versão aqui do Coelho Pedro de várias formas. Chegamos no final de mais uma aula. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você se identifique aqui com o nosso projeto do Coelho Pedro. Um beijão, tchau, tchau. Obrigado pela sua companhia e eu te aguardo no nosso próximo vídeo da coleção de Páscoa.